Olá, igreja! Estamos aqui mais uma quarta-feira, iniciando então este novo ano, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, tirando lições para as nossas vidas. E é com muito prazer que hoje eu estou aqui mais uma vez junto com você, neste momento em que então nós em torno da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tiramos lições para as nossas vidas. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre oração e como é que ela acontece, por exemplo, nas nossas vidas, quais são as lições que nós tiramos. E lendo o texto de Lucas, capítulo 21, que nós estamos fazendo essa leitura pela manhã, eu tirei algumas lições e eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto a oração é significativa para mim e para você. E quais as lições que nós podemos tirar? Então, eu quero que vocês observem, Lucas capítulo 21, nós vamos ler ali a partir do verso 5. E como é que a oração acontece, Como é que ela pode acontecer nas nossas vidas? E veja os primeiros versos e eu quero então compartilhar esse ensinamento com você. Diz o seguinte, verso 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, eu quero que vocês percebam que é um momento, então provavelmente que eles estão caminhando e os discípulos então travam uma conversa ali com Jesus Cristo e ele vai explicando algo. Então, o que é a oração? Se não esse momento, então, que você se dedica a pensar algumas coisas sobre a vida, sobre a sua realidade, sobre as coisas que estão acontecendo, e você vai, então, batendo esse papo com o Senhor Jesus Cristo, falando com Ele. E é exatamente nesse momento em que os discípulos começam a comentar com ele: olha, Senhor Jesus Cristo, Olha, Veja como o templo está bonito, está bem adornado. E ele então fala para eles, vai esclarecendo algumas coisas que talvez eles não tenham percebido. E ele começa então a dizer assim, olha, eu quero que vocês percebam e entendam, eu estou falando isso, é como se ele estivesse falando assim: olha, estou dando dicas para vocês, estou mostrando isso para vocês. Não é interessante? Então ele vai dizer no verso 6, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí então eles continuam no verso 7, mas como é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer, Quais os sinais de que isso vai acontecer? E nesse momento, então, o Senhor Jesus Cristo começa a esclarecer para os seus discípulos o que vai acontecer nesses dias, e alguns chamam aí de fins dos tempos, O que iria acontecer? Então, esta é uma conversa que eles estão travando com o Senhor Jesus Cristo. E o quanto é importante nós percebermos que a oração também é isto. A oração é essa conversa que você tem com o Senhor Jesus, de falar do seu dia, de falar das suas questões, de falar daquilo que você acha que é importante ou inclusive daquilo que não é importante. E neste momento, nessa conversa que você tem com o Senhor Jesus Cristo, abre-se uma grande oportunidade do Senhor então falar com você. Então é necessário você ir até Ele, e falar das suas coisas para que Ele então possa te dar noção do que está acontecendo, te explicar coisas que ele gostaria. Então a oração não pode ser uma coisa assim fechada, Não pode ser algo que seja ruim, mas tem que ser leve, como uma conversa como os discípulos tiveram. Então a oração ela é importante porque ela vai acontecer dessa forma nas nossas vidas a partir do momento em que eu então tiver essa prática
tiver a prática da oração. Então aí o Senhor vai achar brechas, vai achar momentos para poder falar. E uma das primeiras falas que ele tem nesses versos está no verso 8, quando ele diz o seguinte: cuidado para não serem enganados. Então é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrando nesse texto, é que ele vai falando das coisas que vão acontecer, mas ele tem um cuidado com os seus discípulos, a ponto de falar assim: cuidado para vocês não serem enganados. E ele vai dando dicas então de como essas coisas vão acontecer. Ele vai falar que haverão guerras, rumores de guerras, que vão se levantar nações contra nações. Leia isso no verso 10, que haverá terremotos. Inclusive, se você for perceber, o Senhor está falando de coisas aqui, há muitos anos atrás, que nós temos visto. Então, isso não é brincadeira. O que o Senhor Jesus Cristo está falando deve ser considerado, respeitado por você, porque estas palavras do Senhor Jesus Cristo foram registradas então aqui por Lucas e que devem ser relevantes para nós. E então ele vai nos dando estas orientações na oração. Entende que a oração não é qualquer coisa, é algo muito relevante para mim e para você. Portanto, eu estou utilizando esse texto hoje, Lucas 21, para nos mostrar como é que o Senhor vai falando conosco, a sua preocupação, o seu cuidado. E aí então ele vai revelando para eles como que as coisas vão acontecer nesses tempos. E ele vai inclusive dizer que esses discípulos serão perseguidos, que esses discípulos serão levados à morte. E no verso 14 ele vai dizer o seguinte: mas convençam-se de uma vez a não se preocuparem com o que dirão para se defender. E aí eu vejo mais um cuidado do Senhor Jesus Cristo, quando no verso 15 ele diz: pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, neste momento, o Senhor reafirma o seu cuidado, a sua presença, a sua orientação. Entende? São reafirmações daquilo que o Senhor já havia prometido: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E é o Senhor novamente reafirmando na sua palavra. Esse momento de oração precisa te garantir isto, e é isso que o Senhor está fazendo nessa conversa com eles. Ele também vai falar dos sofrimentos. Então o Senhor não nos nega a realidade do dia a dia, das coisas que nós vamos passar. O Senhor, ele vem aqui nessa conversa mostrar para eles que as coisas vão acontecer. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com muitas pessoas. É importante ter essa conversa com o Senhor Jesus Cristo e ver o quanto ele é transparente para conosco, né? Então ele não está fingindo que nada vai acontecer. Está com Jesus Cristo não significa que nada vai acontecer conosco. Ao contrário, ele é muito claro. Ele vai dizendo isso nos versos, né? Nos versos 15, 16, 17, né? E no verso 18 ele disse assim: olha, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ele vai dizendo o seguinte: olha, ainda que você morra, né, viverá, porque essa é a palavra do Senhor, essa garantia do Senhor, que aquilo que nós temos com Deus, ele não se resume só nesse tempo. Então é isso que a gente vai observando na fala de Jesus Cristo para os seus discípulos, e que nós então vamos percebendo na nossa vida de oração, nessa conversa gostosa que a gente pode ter com o Senhor Jesus Cristo. E no verso 19 ele vai dizendo o seguinte: é perseverando que vocês obterão a vida. Então, é perseverando nesse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, é perseverando na sua vida de oração, é perseverando na sua fé, é perseverando na crença disso que o Senhor Jesus Cristo está falando para mim e para você. É perseverando que você obterá a vida. E essas coisas os seus discípulos estão ouvindo dele naquele momento de conversa. Entende como é valoroso, como é importante estarmos diante do Senhor
conversando com ele. E ele então vai mostrando para mim, para você, que vai chegar um tempo, e parece, conforme a palavra do Senhor aqui nesses versos, é de que esse tempo está bem próximo. Então ele vai falar que vão acontecer essas coisas, mas que o sol dará sinal, a lua dará sinal, a terra dará sinal, né? E as pessoas entrarão numa angústia, num momento muito difícil. E eu quero que você veja lá no verso 25, quando ele vai dizer o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com tudo que vai acontecer, não é? Inclusive com a reação dos fenômenos da natureza. Ele falou assim que nós estaremos angustiados, porque são coisas das quais a gente não tem controle. Então, se a gente não tem controle, a gente se angustia ainda mais. E o Senhor vai falar que os homens, eles vão temer, eles vão ficar com medo. Ele fala no verso 26 que os homens desmaiarão de terror, porque eles não sabem o que vai acontecer, né? E o Senhor está nos mostrando que se essas coisas acontecerem da forma como ele vai relatando aqui, isso não pode ser surpresa para nós, porque ele já está falando. Então ele é um Senhor que nos revela inclusive os segredos das coisas que vão acontecer no futuro. Entende que tudo isso você tem numa conversa com o Senhor? Que tudo isso faz parte daqueles que têm uma relação mais íntima com o Senhor. Esta oração, esse momento em que você então vai falando com o Senhor sobre a sua vida, sobre as coisas do dia a dia. Ele vai revelando quantas outras coisas o Senhor terá para revelar para você. Quanto será mais que o Senhor tem para dizer para você? E talvez você está perdendo essa oportunidade porque não se dedica um tempinho para falar com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu quero te chamar, olhando para esses versos, para que você esteja realmente muito atento. O Senhor tem nos chamado a uma vida de oração. O tempo todo o Senhor Jesus Cristo ele sobe para orar. O tempo todo o Senhor faz assim, orem sem cessar. O tempo todo ele vai nos mostrando de que nós não temos condições em nós mesmos, que a gente precisa orar, né? Que isso é a forma da gente resistir, é a forma da gente perseverar, é a forma da gente se sustentar, que a oração vai garantir isso. Nos piores momentos da vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele está ali próximo de ser preso e crucificado, ele vai orar. E quando ele desce e vê os discípulos já dormindo, cansados e também angustiados, ele fala assim: nossa, vocês não podem parar para orar, é tempo de orar, né? Por quê? Porque nós somos fracos. E no verso 36 deste texto, ele vai dizer o seguinte: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então o Senhor está nos convidando a novamente a orar, a estar atentos, e a forma como a gente tem para conseguir isso é através da oração. Porque é através da oração que o Senhor vai revelando coisas para nós. É através da oração que você vai se fortificando, que você vai compreendendo, que o Espírito Santo vai encontrando brechas em você para falar, para anunciar, para revelar, para te preparar, para inclusive te dar uma visão da qual a gente, humano, não percebe. Entende que esse texto aqui é um texto longo e eu gostaria que, se você pudesse, ler aí na sua casa, e vai percebendo o cuidado do Senhor Jesus Cristo nessa conversa com os seus discípulos. E é por esta razão que eu quero te convidar a orar, a não parar de orar, a destinar um tempo do seu dia para falar com o Senhor, a destinar um tempo do seu dia a dia
para ouvir o Senhor falar com você e revelar verdades sobre si mesmo, sobre você, sobre a humanidade, sobre esse tempo. Então eu quero te convidar a iniciar esse novo ano com um grande propósito: orar, orar sem cessar. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.